aqui de Cócoras, mais uma vez, eu, Bianca Rocha. Eu, Fabiana Garcia. Recebendo duas convidadas hoje, gente. A casa está cheia, lotada, lotação máxima. E muito divertida também. Nós amamos essas meninas, nós não vivemos sem elas. Então, temos aqui Ana Regina Nogueira. Nossa, parece minha mãe dando bronca. É mesmo? Ana Regina Nogueira, esse nome inteiro, né? E olha, que Ninguém me chama de Ana Regina Nogueira, mas eu tá bom, puxei tá no ótimo. último segundo o sobrenome, assim. Qual que é o sobrenome, Veio, né? gente? Tem que apresentar com o nome e o sobrenome. É. Posso Não, mas falar tá Ana ótimo. Rei, como tá no meu WhatsApp? Ana Rei. O meu tá Ana, seja humana. Ana Seja Humana. Ana. Tá Seja Humana é seu Instagram, né? Seja No Humana. Instagram, @seja humana, sem H. Agora eu quero ver. Vai, Laísa. Laísa. Nossa, Quero eu ver. tô com medo. Laísa com um Z. Dói. Você me amar mesmo. Tipo Maísa, que foi assim que eu aprendi seu nome. Laísa, bom tipo você me amar. Maísa. Laísa Dutch. Não, Dutch? Laísa Dutch? Dush. Dutch? Dush. Bom, vai, vamos deixar Não, não, assim qual mesmo. é? Eu agora preciso saber. Laísa Du. Afe Maria. Tá aqui, pariu. Laísa Mas vamos ficar no Duche mesmo, que é o Laísa brasileiro e tá tudo bem. Dur. Vamos ficar no Duche. Vamos Então, ficar no vamos Duche, que tá tudo certo. A Laísa e a Ana Regina, a gente convidou aqui para elas falarem um pouco do que elas fazem de mais maravilhoso e que ajuda tantas mulheres, que é de fisioterapia pélvica. O que que é isso? Fisioterapia pélvica, para que precisa, para que serve? É para quem? Para quem que é fisioterapia pélvica? Eu acho que é pra quem tem pelve. Adoro. Amei a sua Começou resposta, bem, cara. começou É bem. isso. Adoro, Começou bem. genial. Quem tem pelve? Todo mundo. Bebê, Everybody. adulto, criança, idoso, mulher, homem, todos têm pelve. É isso aí, fisioterapia. Mas tem um outro termo também, né? Obstétrica. Eu até estava conversando antes com uma convidada nossa, A Isabela Leão, que é outra maravilhosa, fisioterapeuta. 1,92m, Ela tem 46. esse calça de... Foda. E aí, eu estava falando que eu já ouvi esse termo, acho que foi você que me falou, agora eu tô lembrando. Foi você que me falou de fisioterapia obstétrica. É isso, né? Foi você. Numa daquelas conversas que você entra lá na minha sala, não sei o quê, e aí lembrei do não sei o Laísa, quê. você tá tímida? Tá tímida, Laísa? E aí, Laísa, conta aí. Pra ser Conta sempre aí. certinha. Do lado de uma virginiana, eu tenho que estar sempre, né? E conta então essa história, Laísa, só assim dessa nomenclatura. Vamos começar por aí a gente vai, né, pelos caminhos aí da fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia, ela tem várias áreas, né? Assim como na medicina, a gente tem todas as áreas da fisioterapia. Ortopédica, dermatológica, fisioterapia no câncer. Respiratória, ortopédica, enfim. A gente também tem a fisioterapia pélvica, que é a fisioterapia onde trabalha toda a região uroginecológica. Então, na fisioterapia pélvica, você trabalha todas as áreas. Tanto de criança a idoso, de bebês a mulheres, homens. Então, a fisioterapia pélvica trabalha todo esse âmbito. Até a fisioterapia obstétrica, onde você vai trabalhar com a gestante durante todo o período gestacional e parto. E é muito parecido com a obstetrícia mesmo. Então, tanto quando a paciente me pergunta como funciona a fisioterapia obstétrica, eu falo, olha... É muito parecido com a consulta obstétrica que você tem. Você vai no seu médico todos os meses e você vai ver, cada mês vai ter uma coisa mais objetiva para ele olhar. Na fisioterapia obstétrica, a gente também vai ter um objetivo principal a cada mês, a cada semestre. E a gente vai se acompanhar em cada fase vai ter um objetivo principal. Então, a gente vai se ver durante todo o período gestacional até o nascimento, até o parto. Então, tem o acompanhamento fisioterapêutico durante o parto, que seria, hoje a gente conhece muito como a doulagem, mas na fisioterapia obstétrica a gente tem a fisioterapia no acompanhamento do parto. Intraparto, que a gente Intraparto, que seria esse processo de acompanhamento muito parecido com a obstetra mesmo, durante o momento do parto. Então, Mas a fisio vai no parto? A fisio vai no parto, da mesma forma que o obstetra acompanha você durante toda a gestação e você quer ter o seu obstetra no parto, porque você acompanha durante todo aquele período, você tem uma relação, você troca intimidades, você troca questões específicas suas durante o período no parto. Durante a fisioterapia também vai acontecer a mesma coisa. A gente também vai trabalhar com você durante todo o período gestacional. Então, a partir da 12ª semana, 14ª semana, você já pode estar indo para fisioterapia. E a gente vai avaliar esse corpo gravídico durante esse período
e traçar um processo de tratamento durante todo esse período gestacional. Para trabalhar principalmente a pelve, mas não é só a pelve, né? Também a pelve, mas não é só a pelve, porque né? Todo nós não corpo somos feitos só de pelve, né? Uhum. Então, a mulher é feita de todo aquele contexto. Então, muitas coisas interferem naquele processo. Entendi. E a cada fase da gestação, a gente vai ter um olhar diferente. Então, você chega lá com 14 semanas, eu vou ter um olhar com você. Se você chega comigo com 20 semanas, eu vou ter um outro olhar. Se você chega com 28 semanas, com 30 semanas, os nossos olhares mudam. Nossas prioridades mudam a partir do que você me mostrar na avaliação. Então, é muito parecido com o acompanhamento obstétrico mesmo. É muito parecido com Agora, É isso. me fala... Eu também tenho uma pergunta, vai pro primeiro. Posso? Pode. Por que esse não é um trabalho tão difundido hoje no Brasil? Eu acho que a gente está falando de uma realidade que poucas pessoas têm esse acompanhamento tão natural. Assim, eu fico grávida, passo no meu obstetra e eu já vou ser encaminhada para uma físio. Falando na nossa realidade brasileira de assistência de pré-natal, por que não é tão difundido assim esse acompanhamento da fisioterapia? Isso é muito legal de você falar, Bia, porque é realmente isso, assim, tem muita mulher que, nossa, fisioterapia pélvica, nunca ouvi falar, e aí fica sabendo quando engravida, né? Que descobre a fisioterapia pélvica na gestação. E não são todas, são poucas, Não são né? todas, são poucas, mesmo assim ainda são poucas. E eu falo que quando eu me formei, né, há 10 anos atrás... pequena, em Barbacena. Há 12 anos, quase 12, vai. Imagina, assim, fiz a especialização, enfim, mas eu falava que eu trabalhava com isso, todo mundo, nossa, mas que isso, né? Uhum. E ainda é assim, melhorou muito de uns anos pra cá, acho que de uns 4 anos pra cá, que melhorou bastante, né? Lá, uns 5. Por volta disso, 4 a 5 Mas ainda é algo muito desconhecido, né? E assim, essa é uma área da fisioterapia relativamente nova. Então, eu falo que o nosso corpo, ele precisava de uma atualização de software, igual o celular, sabe? Que você aperta lá pra atualizar. Só que não tem, né? Então, a gente tem uma realidade muito diferente do que o nosso corpo foi criado para. A gente foi feito para correr, caçar, plantar, evacuar em cócoras, né? A gente foi feito para evacuar de cócoras? A gente foi feito. É mesmo? Sério? É verdade. Você Biomecanicamente. não sabia? Não, que a gente foi feito assim? Não? Não tinha vaso sanitário. Que nem quando na alguém Índia, que tem inventou aquele o seu negócio que você corpite. põe as... Aquilo é o Tanto que certo. se você for fora, na Índia, por exemplo, Sim, eu fui. não tem vaso sanitário. Você tem Sei que bem, sentar. passei por E essa aí a gente experiência acha- várias vezes. Tinha que botar um pezinho, um pezinho aqui. É assim, um pezinho Então- aqui, um pezinho ali, tem um buraco lá no meio de louça, bonito, assim. A gente acha que isso é pré-histórico. Uma e louça não, para é o real. evacuar de cócoras. Ela é própria, assim, tem o negócio Eu pra quero pôr o uma pé, louça aqui de cócoras. pra botar pra aqui de sentar cócoras. de cócoras. Produção, Isso aí, por favor. favor. Uma louça. Cenografia. Cenografia. E aí eu falo que o nosso corpo, né, a gente continua com o mesmo esqueleto, né? Com o mesmo corpo, com a mesma biomecânica, músculos, né? E só que a gente faz o que hoje em dia? A gente caça, corre, planta, né? Evacua mas a em gente cócoras. evacua. Não, né? Não em cócoras, muitas vezes. Não, em né? cócoras. E aí o que acontece é que a gente foi vendo que na gestação, esse nosso sedentarismo, essa nossa tendência de ficar muito tempo sentada, de não praticar atividade física, de ter restrições, né, ligamentares, musculares, e enfim, isso também influencia e muito na gestação, né? E aí a gente começou a entender, nossa, peraí, é mais uma área da fisioterapia que a gente tem para trabalhar. Então é novo. É uma É abordagem relativamente nova da novo. fisioterapia também? É relativamente novo, né? Para a fisioterapia tem de 15 anos para cá, mas que ficou mais conhecido mesmo, assim, das pessoas conhecerem um pouco mais, ainda tá longe de ser bom, né? Mas tem uns 4, 5 anos, né? Que ganhou um pouco mais de visibilidade, né? E assim, a gente já sabe que o maior fator de risco, por exemplo, para uma incontinência urinária na mulher é a gestação, né? É o gestar. E Não aí, é o parto. Não é a via de parto, necessariamente, né? É a gestação. Então, a gente está cansada de receber mulheres que passaram por uma cesárea agendada e que tem uma incontinência urinária. O que tem uma incontinência urinária na própria gestação. Porque a sobrecarga do assoalho pélvico, dessa musculatura que fica na região inferior da pelve, é durante a gestação. Então, a gente começou a entender o quanto a fisioterapia podia entrar nisso, né? E o quanto a gente consegue ajudar essas mulheres nesse período gestacional, né? E favorecer esse processo. Não só com isso, né? Então, dei aí um resumo bem resumido, né? De uma das coisas que a gente pode fazer, né? Mas tá melhorando. Tá melhorando. Passinhos de formiguinha, né? Agora tá um pouco mais que uma formiguinha, né? Mais uma formiguinha, né? Já pode agora ser que graças a passinhos de Deus. elefante, já tá melhor. Tá quase de
fácil. Vai, Mas ainda assim, tem muita gente que não conhece, que fica conhecendo só na gestação. Que bom, né? E Pelo que menos na questiona, gestação. né, se é realmente necessário. Parece que é uma coisa assim a mais. Posso fazer ou não fazer. Claro, tudo você pode ou não, né? Óbvio que tudo é uma questão de escolha, mas parece que é uma coisa, eu vou pular essa parte aqui porque não é tão precisa, né? importante. Eu considero, assim, pelo menos Claro, tem toda a gestação, o trabalho da gestação e disso que você falou, que tem continência urinária na gestação, mas eu considero no parto essencial. Na hora, né? Não que é só essencial no parto, mas no parto é essencial, assim, né? A mulher ter esse conhecimento dessa musculatura, para ela saber como que essa musculatura vai ser exigida, como vai ser trabalhada na hora do parto. E a pessoa, assim, não tem ideia daquela, né? Não tem menor consciência. Que é o que a gente chama de consciência corporal e consciência perineal, né? Eu gosto de dizer assim para as pacientes, tem uma frase que a gente escuta muito, né? A mulher foi feita para parir. Essa frase, ao mesmo tempo que ela é linda, ao mesmo tempo ela me dá um medo, ela me dá uma angústia muito forte, assim. Porque ela é injusta, né? Você fala, a mulher é feita para parir. Então, peraí, então eu não preciso de obstetra, não preciso de parteira, não preciso de nada. Porque é só eu esperar nascer e vou estar lavando louça e vai parir, né? Não precisa de ninguém. Não preciso de nada, vai parir, meu corpo vai fazer. E aí, chega na hora, nada acontece dessa forma. E a gente consegue... Não é essa forma tão natural. E acontecem vários impedimentos ou várias outras questões que podem acontecer no parto. Nem sempre acontecem, mas podem acontecer. E aí, o parto não flui tão naturalmente como se colocou. E aí, como que a gente fica com resposta? Nossa, meu corpo não funcionou. Eu não fui capaz de parir sozinha. Eu precisei de ajuda, eu precisei de... Então, ao mesmo tempo que eu gosto dessa frase, ao mesmo tempo que ela é verdadeira, para mim ela me dói muito internamente. Porque ela não é totalmente verdadeira nos dias de hoje. Ela pode ter sido verdadeira para aquela nossa bisavó, não vou nem dizer para a nossa avó. Porque a nossa avó já não teve mais as condições que a gente está imaginando. A nossa bisavó viu a vizinha parindo, saiu correndo para procurar parteira para a vizinha X, porque a mãe estava parindo. Enfim, ela viu crianças nascendo, ela viu uma mulher sentindo contrações, ela viu que aquilo era normal. Ela sabia que era assim, normal a mãe começar a mudar e de repente ela começar a se sentir mais interiorizada e de repente tinha que chamar a parteira correndo. E aí aquece a água e não sei o que, periri parará, e quando vê o bebê nasce. Isso é a nossa bisavó, tataravó. Essa nossa bisavó tinha problema no assoalho pélvico também. Tinha problemas, não. Eu vou chegar nessa questão do assoalho pélvico, mas eu tô dizendo assim, para chegar nesse ponto, lá atrás, elas tinham uma conexão com o seu próprio corpo muito maior. Uma consciência uma corporal, consciência, né? Com esse corpo. Era normal eu ver outra pessoa parindo, era normal eu sentir aquilo. Hoje, as mulheres que chegam pra gente, elas não sabem nem o que elas vão sentir, elas nunca chegaram a segurar um bebê no colo. Muitas chegam e falam, Laísa, eu nunca segurei um bebê no meu colo. Como que eu vou trocar uma fralda? Como eu vou parir, né? Como que eu vou parir? E aí você fala pra mim, é natural parir. É só você chegar e parir. Cara, é injusto isso. Então, assim, é nesse ponto que eu acho que a fisioterapia entra, né? Mas acho que mesmo que tivesse uma maior consciência corporal, antigamente, porque as mulheres estavam mais conectadas com o fisiológico, com o biológico, eu acho que a ciência ela também evolui para coisas que, sem sombra de por dúvida, mais que eu tivesse a maior conexão atrás, na minha tataravó, eu não tinha conhecimento da biomecânica do parto. Não, sem né? chegar nesse ponto. Tem mas eu uma tô dizendo assim, também, até que né? ponto que... Eu tô lá atrás ainda, nem cheguei nesse ponto ainda, mas eu pensando assim, só de a mulher entender o seu próprio corpo. Antes de pensar na biomecânica, ela primeiro tem que habitar o seu próprio corpo. Ela tem que olhar para aquele corpo e reconhecer. Além de todo esse processo, a gente passou por um processo de negação. Então, a gente tem um coletivo pensante aí negativo, onde a mulher não pode se tocar, a mulher não pode se sentir, a mulher não pode olhar para sua vagina. Não se conhece, né? A mulher não se conhece. Aquela coisa do menstruar, né? Que a gente já discutiu tanto. É feio, é nojento, é fedido. E como que, de repente, tudo isso daí é desse jeito, e de repente eu falo, você vai parir. Natural. E você vai natural. E você tem que sentir o teu corpo, porque ele foi feito para parir. E tu vai parir. Cara, eu acho isso extremamente injusto. Então vamos lá, por que então, por aí que que é um entra tabu? a fisioterapia. Por que é um tabu? Quero que vocês me digam assim. Da onde vem esse tabu de falar de vagina? Por que é um tabu falar de vagina?
Eu acho que as mulheres não são ensinadas e estimuladas a conhecer o próprio corpo, né? Eu acho que desde criança, assim, você vê uma menina, ai, não, ó, tira a mão daí, né? Fecha a perna, a calcinha aparecendo, né? Enquanto o menino, ah, não, tá tudo bem, tá com a mão no pipi, não, tá conhecendo o próprio corpo, é assim mesmo, né? E Então, até acho que encorajado, né, sim, pra isso, encorajado. porque é uma Não, atitude deixa legal, assim ele é mesmo, menino, né? Assim, a mulher, ela não é encorajada, desde a infância ela já é podada muitas vezes. E assim, eu falo, ó, muitas mulheres, isso independente de escolaridade, tá? Não conhecem o próprio corpo. Então, eu lembro quando eu me formei na faculdade, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que era justamente sobre consciência perineal. E aí eu ia num pronto-socorro público, tinha uma escolaridade um pouco mais baixa, mas independente disso, e eu perguntava para as mulheres no pronto-socorro da obstetrícia. Eu perguntava assim, você sabe o que é vagina? Aí, imagina, né? Eu lá no pronto-socorro, aí eu chegava assim, então, que eu tô fazendo uma pesquisa e tal. Você sabe o que é vagina? Aí a mulherada olhava pra mim assim. Nada, uma corpo. Assim, qual o problema, né? Tipo que essa Vagina, menina, isso uma todo mundo, você pesquisa fala vagina. pornográfica ela tá fazendo. Ah, não, sei sim. Aí eu falava assim, e pra que serve? Ah, não, serve pra, né, sabe, menstruação, pra ter relação, né? Todo mundo meio com vergonha, assim. Falando até meio baixinho, né? Ai, por onde nasce o bebê e tal. Ok. Ai, por onde faz xixi, né? Escutei isso muitas vezes. Ai, vagina é pra fazer xixi, né? Aí eu perguntava, você sabe o que é uretra? Aí tinha gente que olhava pra mim assim, uretra? Tá louca. Uretra? Não sei o que é uretra. Ou, ah, não, sei, uretra é o que o homem tem pra fazer xixi. E uma minoria, ah, não, uretra é o que a mulher e um homem fazem xixi, né? Então, assim, a quantidade de mulheres que não conheciam o próprio corpo e que não sabiam que a mulher tem 3 orifícios, 3 buraquinhos, e não 2 buraquinhos como o homem. Então, assim, imagina, né? E isso não é só na baixa renda. Não é, exatamente, não é só, né? Tudo bem que nessa pesquisa foi numa escolaridade um pouco mais baixa, mas não é só numa baixa renda, assim. A gente vê isso no consultório, às vezes, né? Então, a gente fala que a fisioterapia, ela começa com uma consciência corporal e perineal, né? Da região do períneo, da região da pelve. De você entender e conhecer o próprio corpo. E a pelve, muitas vezes, ela é abandonada. A gente pensa em braço, perna, tronco, né? E a pelve, pelve é só o mais importante quase, é o que faz a conexão, né? É o que permite a nossa marcha, é o que permite a gente caminhar. Então carrega todos os órgãos, né? Exato, né? Nossos órgãos abdominais, enfim. Então, é super importante a gente ir resgatando isso, né? Então, a gente começa muito a fisioterapia conhecendo o próprio corpo, habitando o próprio corpo, né? Então, é isso. A partir do momento que você está gestando, seu corpo está mudando, você tem que habitar um novo corpo e se organizar em um corpo que está totalmente diferente. E imagina se você já não tinha uma boa consciência corporal, né? O quanto isso interfere em um corpo que tá mudando. É meio que assim, nossa, pera aí que eu tenho que achar o meu corpo de novo porque eu não sei mais qual é. E perguntando assim sobre esta abordagem do corpo, o quanto as fisioterapeutas e os fisioterapeutas pélvicos estão preparados para lidar não só com a parte fisiológica de uma vagina, de uma pelve, mas para tratar essas questões culturais, sociais, esse histórico do nosso corpo. Como que é essa abordagem de vocês? Sempre tem essa abordagem, as pessoas... Como que é isso? Então, a gente tá pensando na panelinha da fisioterapia pélvica, né, lá? Porque não é assim, né? Tudo aqui a gente quando a gente fala, a gente pensa em panelinha, né? Na obstetrícia, a gente vai ter várias vertentes de olhares, né? Na fisioterapia também não vai ser diferente. Mas eu acho que a fisioterapia como um todo, a gente pode dizer que tem um olhar para esse autoconhecimento da mulher. A fisioterapia pélvica, os fisioterapeutas pélvicos que realmente têm uma formação nisso, que realmente trabalham com isso fortemente, tem esse olhar do empoderamento da mulher com o seu próprio corpo. De ela sentir esse corpo, dela se empoderar com o que ela está sentindo, com o poder que ela tem dentro dela. Eu não vou dizer pra você que é 100%, porque não conheço todos os 100% dos profissionais, mas eu acho que, no geral, a fisioterapia está muito envolvida com essa função do feminismo, do empoderar, do sentir esse corpo. No consultório mesmo, a gente tem muito esse hábito delas se sentirem, delas se perceberem, delas entenderem o que elas estão sentindo e que tá tudo bem o que ela tá sentindo. E como que eu vou lidar com o que eu estou sentindo. E até para uma mulher chegar numa fisioterapia pélvica, ela tá se abrindo para expor, para se conhecer, para se permitir tratar
dessa região tão... Na verdade, né? muitas vão sem saber. Não, eu, na verdade, até Elas é legal muitas você nem falar isso, sabem. porque eu... Geralmente, quando eu indico a fisioterapia pélvica, eu aviso que vai ter um exame que é parecido com um exame ginecológico, para que a pessoa... Porque a pessoa está acostumada, né? Vou na fisioterapia Roupa de ginástica? É fisioterapia do Você vai ficar sem ombro, nada. do joelho. Vai fazer um pouco diferente, né? Até porque tem muitas mulheres que falam, eu não preciso de fisioterapia, eu já faço o pilates. Daí tem os meus exercícios de contração, relaxamento. E eu falo, mas não é exatamente isso, porque você precisa passar... Eu explico assim, né? Se eu estiver errada, você já me fala aqui, agora eu mudo amanhã, tá? Amanhã eu vou para um consultório diferente. E eu falo, então, que não é, porque a gente precisa entender como que é o seu canal vaginal também, vai fazer exame ginecológico, aí como é que é, sei lá, elasticidade, força, musculatura, como que você tá nessa musculatura que é tão... que a gente não tem consciência nenhuma, na verdade. E acho que tem uma coisa que é muito bacana falar. Você falou, né? Ai, tem muita gente que, não, faz pilates já, tá tudo bem, né? E assim, eu trabalhei 10 anos com pilates, né? Dei o curso de pilates para gestante, enfim, para profissionais. E muita gente que, não, né? Eu faço pilates, eu trabalho assoalho pélvico. Aí eu paro e falo assim, será que você trabalha seu assoalho pélvico? Você sabe se você sabe contrair o seu assoalho pélvico? Então, pera, o que é assoalho pélvico, né? Volta. O que é assoalho pélvico? É a musculatura da região inferior da nossa pelve, que fecha a região inferior da nossa pelve, que ajuda na sustentação dos órgãos pélvicos, da nossa continência urinária, continência fecal, satisfação sexual, que estabiliza a nossa pelve, né? Enfim, a gente tem várias funções dessa musculatura. E aí, no Pilates eu trabalho assoalho pélvico. Eu falo assim, mas espera aí, você sabe se você sabe contrair direito essa sua musculatura? Porque às vezes, né, o braço. Tem gente que não tem a consciência corporal de fazer o movimento correto do braço. O assoalho pélvico tá dentro da pelve, tá numa região interna. Essa mulher nunca se tocou, ela não se conhece. Será que ela tá fazendo essa contração, né? Ou então mesmo na academia, na academia a gente trabalha o core, né? Trabalhar o core. Que história é essa? Exato, tá na moda. Que história é essa de trabalhar o core? Não, trabalhar o core é abdômen. Não, gente, core não é só abdômen. Core tem assoalho pélvico também. Não adianta você trabalhar core e não trabalhar assoalho pélvico. Mas será que a força tá correta? Será que essa mulher tá fazendo... Ou, enfim, tô falando mulher porque a gente entra na obstetrícia, mas, né? Todo mundo tem core, todo mundo tem assoalho pélvico, homens, mulheres, idosos, crianças, né? Tá contraindo do jeito certo? Porque senão você acha que você tá fazendo uma coisa certa e, na verdade, você tá piorando. Você tá criando uma disfunção nessa musculatura, né? Você tá contraindo, mas você não sabe se essa Exato. contração... E é muito comum, né? Muito comum chegar no consultório e você pedir, contrai. Ela contrai a galera toda, menos o contrai. Gente, deixa eu contar uma história engraçada. Galera toda. Eu saí da faculdade, assim que eu saí, eu fui fazer uma... era uma iniciação científica, era um trabalho que a gente media a força perineal das mulheres. Ai, que dó. Aí, a gente media, é um aparelho que você insere, né, na vagina, e aí, assim que ela contrai, ele vai medir o quanto que ela fez de força. E aí a gente... é engraçado, mas é trágico essa história. Porque a gente colocou... A gente explicava todo o estudo, né? E elas eram numa UBS, elas assinavam, entendiam tudo. E aí, quando a gente colocou... Foi uma mulher que a gente colocou o aparelho e aí eu falei pra ela, olha, quando eu falar já, você aperta o aparelho. E ela falou, tá bom. Aí eu falei, já. Ela veio com a mão e apertou. Ao invés de apertar com a vagina. E na hora eu fiquei assim, ó. Não, ai, mas Deus. é muito comum. E agora? Eu tô aqui com um toque e eu falo assim, olha, quando eu fizer um estímulo, você vai contrair no meu dedo. Aí ela contrai minha mão. A minha mão tá do lado, ela segura a minha mão. Segura a sua mão. E isso, assim, é muito comum. E, assim, automático, não é uma coisa, né? tipo... Então, eu passei a mudar um pouco a forma que eu explico. Aí eu passei a mudar a forma de explicar. Porque realmente, muitas vezes elas você apertavam a minha mão. né? Então, mas aí a gente resgata. Por que isso acontece? Porque a mulher Porque não você sabe se que a nega vagina tanto assim, também a sua aperta. vagina, exatamente. que mesmo você estando com o dedo dentro da sua vagina, você nega aquilo. Você olha a outra mão que tá do lado de fora, você não... Era pra ser óbvio, mas não é. Não é. E isso é o nosso coletivo pensante que eu falo, que tá aqui, né? Que faz todo mundo pensar desse jeito. Que por mais que a gente tente fugir dele, assim como o machismo, assim como o racismo, é o seu coletivo pensante te criou dessa forma. E para você sair daquele coletivo e você pensar de outra forma, você precisa sair daquela bolha. Você precisa ter alguma coisa que te tire daquela bolha. Então, essa coisa de olhar pro teu períneo é muito isso.
E na físio a gente tem esse trabalho de, olha para esse assoalho pélvico, sente o que o teu corpo tá Não sentindo. é fácil para todas as mulheres. Não é fácil. E assim, às vezes a gente é um olha lugar íntimo, às vezes essa coisa que a gente falou proibido é uma coisa que Não, tem muito assim, tabu, sabe o que é né? um tabu, assim? A gente pensa assim, a mulher que é fitness, aquela super barriga tanquinho, super fitness, né? Tudo gordo, tudo bonitinho no lugar. Ela deve ter um pedinho, uau! A gordinha não vai ter nada de ação, deve ter uma diástase absurda, nada de ação. É totalmente o contrário. A fitness, ela trabalhou tanto esses músculos globais, que é reto, glúteo, que são músculos grandes, que quando você fala, contrai. Não vai. Contrai. Tô contraindo. Aqui no meu dedo. Aqui, ó. Né? Contrai. Tô contraindo. Não, ó, respira, foca. Aqui no meu dedo, ó. Contrai. Ela contrai glúteo, contrai abdômen, contrai tudo, porque ela tá tão condicionada a trabalhar com aquela coisa global que o pequeno ela não consegue trabalhar. Qual a quantidade, assim, você responder Muito rápido, grande, assim? muito grande. A quantidade de mulheres que você acompanha que não tem nenhuma consciência corporal? É muito grande. Grande. Eu não consigo te falar bastante. porcentagem, Bi, mas é grande. E tem o que a gente chama também, a gente pede, o que é isso? A gente faz um toque vaginal, que não é igual um toque de um obstetra, ginecologista, porque a gente não quer saber o que está acontecendo no colo do útero. A gente quer saber a musculatura, que é uma região bem mais para baixo, né? Por isso que não estimula parto, nada. E a gente pede essa contração para a mulher apertar a vagina, né? E aí, como a gente está com o dedo na vagina fazendo toque, avaliando, a gente sente essa contração no dedo. E aí, tem mulheres que a gente sente, assim, um esboço de contração. Alguém quer fazer alguma coisa, exato, não sabe direito o que fazer. Assim quase uma piscadinha. Assim mesmo. Tem mulher que a gente sente contrai, uma contração tipo, e não sente nada. não sente nada. E tem mulher que a gente pede pra contrair e faz a força de empurrar o dedo pra fora. Uau. E aí, imagina, você tá no pilates, você tá na academia, contrai o assoalho pélvico, contrai o E ela períneo, repete contrai... isso milhões E aí, de vezes. ninguém tá avaliando, ninguém tá vendo. E aí, ela tá fazendo a força de empurrar, ao invés de fazer a força de contrair. O que isso significa na vida prática dela? O que significa uma mulher que não sabe contrair a vagina? O que significa isso? Isso pode repercute trazer no quê? a quantidade de prejuízos e disfunções pélvicas perineais é enorme, assim, né? Talvez aquela mulher não tenha uma queixa naquele momento, mas ela vai ter. Ela vai ter. E o Brasil, ao longo da vida. E no Brasil a gente não tem a cultura do preventivo, né? Que é muito isso. Não precisa fazer fisioterapia na gestação, tá tudo bem. Se não fez agora, eu espero que não. Mas assim, vai ter que fazer em algum momento. A raiz da fisioterapia, assim, da fisioterapia geral. Não tô falando da fisioterapia pélvica. A raiz da fisioterapia, o que me encantou na fisioterapia, quando eu fui escolher essa como profissão, é que ela é preventiva. A fisioterapia, ela tem que entrar antes de qualquer coisa aparecer. Se a gente tivesse uma cultura de olhar para a sua estrutura física antes de tudo, antes de aparecer uma lesão, você não teria lesão. Então, no assoalho pélvico, que é o que a gente está falando aqui, não preciso ter algo para tratar. A fisioterapia ela vai entrar para que você não tenha amanhã. Mas isso é difícil, né? É muito difícil, mas é muito lindo. Difícil. Eu vou dizer para você que hoje é difícil. Mas assim, hoje eu acho que trabalhando essa cultura com as pacientes que estão ali no consultório, que a gente está tendo... Hoje eu estou tendo muito mais pacientes que estão voltando para o pós-parto, por exemplo. Então, eu ia falar Coisa um pouquinho que não tinham. do pós-parto, porque... Às vezes as pacientes já chegam, assim, depois... Às vezes, assim, eu atendo pacientes que já pariram, né? Pacientes ginecológica, e eu também faço uma avaliação. Claro, óbvio, não é igual de vocês, mas faço uma avaliação para ver como ficou o assoalho pélvico. Ela engravidou, teve um parto, uma cesárea, o que for. E aí eu indico, olha, eu acho que seria bem legal você fazer, não sei o que. Mas eu não perco, eu geralmente falo, não perco urina, será que eu preciso? Eu falo, sem dor, né? Aí eu explico, olha, a sua força de contração e a sua consciência, ela não é muito boa no seu períneo, vou explicando. E tem uma coisa que a gente só vai perceber mesmo, que daí deixou de ser preventivo, é quando entrar na menopausa. Por quê? Porque tem uma parte que segura o assoalho pélvico lá, que é a musculatura, e tem uma parte que é o estrogênio. Né? O estrogênio, ele dá também esse sustento. E aí, quando a mulher entrar na menopausa e já não tem musculatura, não tem mais estrogênio, começa a perder urina. E aí, o que ficou? Ficou que para essa idade, assim, é normal perder urina, porque eu já estou na idade de perder urina.
Como se Mas, obrigatoriamente você tem uma Mas idade... é fisiológico. Você tem que normal, perder a né? urina, né? É normal ser perder normal. Eu falo urina, é normal sentir dor no sexo, né? Começa a É ter normal. dor de tudo, né? E aí você fala assim, gente, não é normal isso. Não é. E você que não foi orientada, não trabalhou, não fez essa prevenção, né? Eu tive uma tia, a tia do meu marido, uma vez eu estava na faculdade, estava fazendo especialização em uroginecologia. E ela chegou com essa questão, porque eu tô perdendo urina, não sei o quê. Eu fui no ginecologista e ele falou que é só, não adianta, é isso aí, faz parte da vida, agora é só aumentar o tamanho do MODS. Aí falou isso? E aí eu falei, não, você tem Quem como falou tratar isso. O O ginecologista ginecologista dela. falou pra tia do meu marido. Eu já ouvi obstetra falando, no final da gestação é normal, usa um absorvente diário porque vai perder urina mesmo. Mentira. Quer dizer, ainda não, Você não vai tem uma espirrar e vai quantidade fazer xixi. junto, né? Já leva uma quantidade junto. Sim. Mas Pois é isso, tem isso assim, também dos próprios profissionais da área da Tem, saúde. vários. Mas, graças a Deus, eu acho que muita coisa tá melhorando. mudando. Eu acho que, sinceramente, é uma questão de entender, né? Até outro dia a episiotomia era normal. Hoje, muitos profissionais estão entendendo que isso realmente não Ainda é é pra necessário. muitos, né? Ainda é, mas hoje tem muitos médicos que ainda já estão entendendo que isso não é necessário. Episiotomia, então vamos lá. O que é E episiotomia? a físio vai entrar dentro do mesmo caminho. Episiotomia, então vamos lá, gente. Episiotomia, explicando aqui novamente, vou explicar, acho que em todos os episódios. Sempre. Todos os episódios eu vou explicar. A episiotomia é um procedimento, na verdade, uma intervenção, que é um corte que faz na vagina na hora do bebê nascer. Na vagina não, na vulva, né? Pega a musculatura vaginal. Ai, desculpa que eu bati aqui. Pega a musculatura vaginal, a musculatura e a parte mais externa, assim, pega a pele, tudo. Faz uma abertura para aumentar o tamanho da vulva, lá, vamos resumir, né? Para o bebê nascer. Com a intenção, né? Pelo menos essa era a intenção de acelerar o trabalho de parto, o período final do trabalho de parto, onde o bebê está nascendo, para o bebê nascer mais rápido e não sofrer. E a segunda intenção era de evitar... Então, as lesões... Proteger o assoalho pélvico. Então, era essa a intenção da episiotomia. Até quem não fazia, tipo assim, era um crime, né? Você não fazer uma episiotomia, você está deixando esse bebê demorando mais para ele nascer e também você está ali Acabando com o assoalho judiando pélvico da dessa mulher, mulher, coitada, né? Não é nem o assoalho pélvico não é nem pensado, né? Né? E aí... e depois aí você consegue costurar direitinho e fica tudo bonitinho. E tinha uma coisa muito da coisa sexual, né? Depois vai ficar a sua vida sexual preservada, não vai ficar largada. Tinha tudo O isso, ponto né? do marido. Tem o ponto do marido e tal, que era um ponto a mais para tentar deixar a Apertadinho. vagina mais apertada, que dava uma disfunção horrorosa, uma dor horrorosa nas mulheres por Não, muitos tem anos. tias que eu escuto que até hoje tem dor. por causa Tem do- dor, exatamente. Do ponto de E vista é isso, da é porque a físio. Laísa estava falando de Não, fisiotomia. E aí, assim, então... mas aí, o que as pessoas falam? Bom, então a gente está vendo que a episiotomia é uma coisa que não protege o assoalho pélvico, na verdade. Não acelera o trabalho de parto. Não acontece nada. Ela não serve para nada, né? Serve pra lesionar um assoalho. Para lesionar. Então, se ela... E o que a gente vê no pós-parto, assim, a quantidade de mulheres que têm dor na episiotomia e que a gente tem que cuidar disso Cuidar dessa é dor. gigantesca. Exatamente. Né? Porque cria fibrose, que é E aquela aí que e quando as a gente pessoas fala de falam assim, e só terminando, a pessoa fala, então, mas e se rasgar tudo? O que é Não esse fala, tudo? assim, e se rasgar? Se deixar rasgar. E se deixar rasgar? Como que é isso? Então, esse é o ponto que eu queria que vocês falassem. Fale Primeiro, agora eu acho que com relação à cicatrização é uma coisa muito individual de cada pessoa, né? Então você vai encontrar pessoas que tiveram episiotomia e ficou tudo bem, e ela vai falar pra você, nossa, nem lembro disso. Vai existir. Existe, sim. É um ponto fora da curva, mas existe. Assim como tem pessoas que laceraram e vão dizer, cara, nem lembro da laceração. Eu mesmo tive uma laceração que eu vou te falar que eu tentei achar, não achei depois. Só soube porque alguém me falou que teve uma laceração. Assim como também vão ter pessoas que vão ter lacerações e que vão ter episiotomias, que vão ter cicatrizações difíceis, que vão fazer uma fibrose. Então, quando a gente fala de cicatrização tecidual, é a mesma coisa de uma cicatrização em qualquer região do seu corpo. Então, se você fez uma cirurgia em qualquer parte do seu corpo, você teve uma queloide naquela região, você pode ter exatamente isso na região do períneo. Como você vai reagir àquela cicatrização, a gente nunca vai saber. Pode ser que seja pelo profissional que fez a costura, que foi uma costura linda, maravilhosa, e mesmo assim o seu corpo gerou uma cicatrização que não foi legal. Como pode ser que não tenha sido uma cicatrização, uma sutura legal e isso não gerou uma cicatrização legal. Então, não dá pra gente saber. É um tiro no escuro.
Se a gente não tem um respaldo científico que me comprove que a real necessidade daquela episiotomia vai fazer um benefício absurdo para aquela mulher, porque assim, não, realmente a gente não tem nenhum estudo hoje que comprove A mais B que a episiotomia fez diferença real no nascimento daquele bebê, por que eu vou fazer? É uma lesão, né? É uma lesão. Já é um grau 2 de laceração. Se você pensa que você não vai ter laceração, desculpa, amiga. Você já tem um grau 2 de laceração E com a laceração é um corte espontâneo, né? Uma abertura espontânea. É um rasgo daquele tecido. Rasgo espontâneo. Espontâneo. Quando você faz uma episiotomia, você já tem esse rasgo grau 2, que a gente tem você graus, já tem esse né? rasgo. De 0 a 5. Independente de grau, você tem um rasgo. Você já tem um grau, de 0 rasgo. a 4, desculpa. Você perdeu a chance de não ter nenhum. E é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Você já tem um grau 2 se você faz uma episiotomia. Agora, podia ser que você não tivesse nada. Como que eu vou saber se você tem ou não? Só quando acabar o processo. Vamos dizer que ela rasgou tudo, como você falou esse termo. As pessoas falam, rasgou tudo. vai rasgar tudo, assim. Nesse tempo todo que eu trabalho com a humanização, graças a Deus, eu nunca vi esse rasgo todo. Esse tempo todo quanto? Eu me formei como fisioterapia obstétrica em 2016, com fisioterapia pélvica em 2014. Então, vamos dizer, coloca aí... Vamos fazer as contas, né, gente? Quem estiver assistindo, faz as contas. Só pra dizer, nesse tempo todo todo, eu não encontrei ninguém, paciente minha, que fez a fisioterapia, que fez um trabalho corporal, que estava com uma equipe, que respeitou aquele processo de parto, que respeitou aquele processo de nascimento, porque não é a fisioterapia que te tira uma total possibilidade de ter uma laceração ou não, é um conjunto de coisas. Eu falo que é um pilar de ações que vão levar a uma laceração ou não, que teve um grau 4 de laceração, por exemplo, que a gente teve uma laceração que foi até há anos. Que seria mais grave. Que seria mais grave. Por que isso? Porque a gente tem uma junção de fatores. É uma junção de fatores que vão te levar a uma laceração mais grave ou não. E essa junção de fatores é incrível, que não é só a fisioterapia, só a obstetrícia, só o controle. É um anestesista que tá ali, que de repente resolve fazer um Cristeler, porque adoram colocar a mão lá, né? Porque tem que pôr a mão Cristeler, na vamos lá. Cristeler, manobra, parou, né? Parou tudo. O que é o Cristeler? Cristeler, então, é uma manobra que é proscrita. Proscrita significa que não é mais usada, tá? Que era quando a mulher estava ali quase parindo, o bebê quase nascendo, alguém com muita força botava a mão no fundo da barriga, assim, no útero, em cima do útero, e ajudava a empurrar o bebê por fora. Né? Então, essa manobra ela não se usa mais porque ela pode causar um dano para o assoalho pélvico muito grande, ela pode causar sofrimento fetal, né, comprometer bem o bebê. Então, ela não se usa mais. Fora outras questões possíveis. Fora né? outras questões todas, que ela ficou né? toda roxa. Exatamente, seguinte, pode ter parecia que ela tinha lesão sido mesmo. Eu estou até violentada, falando de absurdo. lesões mais crônicas depois, que são problemas. Não, mas pensando na laceração, a gente fala muito na fisioterapia que o mais importante não é o períneo íntegro, né? O que é períneo íntegro? Tem que falar tudo, gente, tem que explicar tudo aqui. Que é o tal do períneo Períneo íntegro. íntegro. Períneo íntegro é o bebê nasceu Ele é honesto, né? e Ele Períneo... esse caráter. um caráter muito bom. É esse íntegro. É aquele períneo que o bebê nasceu e não teve nenhum cortezinho, nenhum... Na dica, né? Tá? Parece que nada aconteceu, né? Nem passou um bebê ali. Mas o que a gente fala muito é que dentro da fisioterapia, como a gente olha muito a questão da funcionalidade, eu repito essa palavra 300 vezes no dia a dia atendendo, eu falo muito função muscular, a funcionalidade, né? É isso que é mais importante pra gente. Então, de repente, não adianta você ter um períneo íntegro, Exatamente. que é um períneo que tá assim, né? Que Assim, consegue mais contrair. Tem gente que tá ouvindo... Reflexos, cadê os reflexos? Não, é que Aquela tem coisa gente que meio- tá ouvindo e não tá vendo imagem, tá? Ah, é verdade, Então, tá bom. a cara Sabe o que eu dela, gosto ela de foi dar uma o cara exemplo? deitada para o lado com a língua pra fora. Descrição. O Descrição. emoji de bêbado. Emoji de bêbado, adorei. Então, o períneo emoji de Emoji de bêbado, bêbado. foi isso. Sabe como que eu gosto de explicar? Eu falo que é igual um elástico de cabelo. Sabe, a mulherada vai entender. Sabe aquele elástico de cabelo já que tá meio velho, que você prende, dá a volta no cabelo e Ele não serve pra segura. nada, não segura? Eu falo que aquilo é um períneo, que ele tá íntegro, ou seja, o elástico tá inteiro, mas não serve pra nada, porque não Não prende funciona. mais o cabelo. Adorei. Exato. Adorei. Elástico de cabelo. Não é bom, é bom. Gostei. Agora, Pegar um um elástico, períneo olha meu períneo funcional, íntegro. né? Um períneo funcional é aquele que ele pode até ter arrebentado e você deu um nozinho, mas ele tá funcionando, ele tá prendendo o cabelo.
Entendeu? Exatamente. Porque o elástico dele tá bom. Adorei. Aquele que Entendeu? você dá Perfeito. um nó, assim, que ele fica bem curtinho, mas ele vai Mas ele vai segurando. prender o seu Ele cabelo. prende, Exatamente. exatamente. Não adianta aquele elástico velho que você vai puxar, ele vai... Nossa, gente, Ele vai Desgraçado, arrebentar. Mas aí Exato. que entra a físio antes, né? Então, assim, se Exatamente. você tem um períneo que teve que teve ativação durante todo o período gestacional, que você teve consciência para aquele períneo, que você levou consciência para aquela região, esse períneo ter uma ação melhor depois, ele responder melhor sobre os estímulos, ele tem reflexos presentes, é muito mais fácil, é muito mais real do que aquele períneo que ninguém fez nada. E, de repente, ele teve zero de laceração. Mas aí você pede, contrai. Não responde. E ele não A responde, cara, vamos tá com ver aquela como é que cara de... Escreve agora a cara da Laísa. Cara Conta. de blazer. Contrai, né? blazer. Do tipo, contrai, amigo. E contrai todo mundo, menos o colega não faz nada. Que é exatamente isso que ela tá falando. Então, o que a fisioterapia gestacional faz diferença? Ela traz um pouco dessa consciência. Quer dizer que você vai lacerar? Não vai? Não sei, mas eu vou ter um períneo mais funcional. Que funciona E aí, no bem. pós-parto, a gente vai reavaliar tudo isso e vai rever como estão essas questões e rever o que a gente precisa fazer ou não. É muito gostoso. Eu tenho um prazer absurdo. Eu amo pós-parto, né? Tipo, essa semana eu dei alta para 2 que só vieram depois da consulta, depois do parto, 60 dias. E você olhar e dizer assim, cara, você tá de alta. Me procura daqui um ano, Olha, pra tem gente, só pra alta, nem ter certeza que tá sabia tudo de bem. alta. Volta daqui um ano, faz isso, e volta daqui um ano. É um prazer absurdo, mas eu vou te falar que é uma oportunidade muito pequena, porque a gente trabalhou antes, ela manteve aquela consciência, ela tá conseguindo manter essa consciência depois. E aí eu queria perguntar uma outra coisa agora, assim, que agora nos hospitais estão abrindo, assim, e colocando, os próprios hospitais colocando como uma coisa importante, assim, ter uma fisioterapeuta na sala de parto, né? Às vezes você pergunta, pode a doula não, mas tem uma fisioterapeuta, né? O que a fisioterapeuta faz na sala de parto, gente? O que ela vai fazer o quê? Conta Ginástica. Vai fazer ginástica. Maratona do parto, crossfit do parto. Crossfit do parto. Mas, nossa, mas vai fazer exercício no parto? Também, se precisar, né? Sempre precisa? Não, nem sempre precisa, né? A gente entende que o parto é fisiológico, mas às vezes a gente pode entrar com alguns recursos para ajudar nesse parto, né? Então a gente pode entrar com alguns recursos de analgesia, então para diminuir o desconforto, para diminuir a dor dessa mulher, sem remédio, né? Então a gente tem algumas técnicas dentro da fisioterapia para diminuir esse desconforto e essa dor, que a gente chama de métodos não farmacológicos, né? A gente pode usar alguns exercícios para melhorar o posicionamento do bebê, por exemplo, dentro da pelve. E aí, quando a gente melhora o posicionamento do bebê dentro da pelve, o parto flui mais fácil. Então, de repente, né? Então, supondo, a gente está num parto, a Fabiana ou a Bianca avaliam e falam assim, olha, esse bebê não está bem posicionado, né? Então, o que é um bebê bem posicionado? Então, no geral, o bebê está com queixinho encostado no peito e o meinho aqui da cabeça, o cucuruto, né? Ali na região do colo do útero. E aí, se de repente essa cabecinha tá meio tortinha, ou tá muito alta, ou tá muito baixa, então a gente consegue, de acordo com a avaliação da parteira ou da obstetra, entender, então ele tá alto na pelve, ele tá baixo na pelve, né? Então, encaixou, não encaixou, tá na metade do caminho, tá com a cabecinha retinha, tá tortinha. Então, de acordo com o que vocês falam pra gente, a gente consegue pensar na mobilidade pélvica, então exercícios que mobilizam essa região para melhorar o posicionamento desse bebê e favorecer a descida desse bebê na pelve. Eu acho fantástico ver Maravilhoso. vocês muito fazendo isso. Cara, é sério, eu fico ali, ó. Eu também Eu olho, eu acho, fico... assim, fala porque- assim, olha, a posição tá X, assim, tá, a gente? gente Eu é vou os- lá, vou a lá tomar gente um vai café, lá- vocês resolvem pra mim? Não, que é, isso? é uma É mágica. muito assim. gostoso, é muito legal. Quando Tô tá, brincando. tipo, tá tudo assim, aí a Fabi baixa assim e fala, agora com você, amiga, eu vou tomar um café. Aí você fala assim, Não, Tipo, eu acho então- fantástico, assim, a gente já chegou a desenhar num potinho de álcool. Não, a gente Num fez po- um boneco, você não lembra? A gente Um fez um boneco bonequinho usando uma garrafinha de álcool. e uma compressa. Uma compressa, a gente desenhou Fez uma qual era a cabeça. posição da cabeça do bebê na pelve da mãe, Pra para gente mostrar poder- para físio Como no é que- parto como que estava a posição do bebê Pra para ela ver que- saber de girar um aquele parto bebê, muito difícil, desencaixar, né? colocar. então. E E eu deu acho certo. fantástico, assim, quando eu Até vejo. acho legal isso que a Bianca contou, porque foi um parto que, assim, ficou, assim, teve toda a dilatação e tal, né?
E aí o bebê ficou naquela última parte, que é quando o bebê desce e sai, né? Acabou o parto. Acabou o bebê de sair, né? Não é? Acabou o parto. E aí ficou lá, já tinha dilatado e tal. E aí a gente ia que o bebê estava numa posição, a cabecinha do bebê estava numa posição bem desfavorável. Não nascia. Tá, e agora, né? E eu olhava para Bianca e tinha lá a Físio junto. Aí a gente fez esse boneco, né? Fez, né? Desenhou. Para explicar, né? Para explicar, porque a gente não tava difícil mesmo. Aí tem Não, que e rodar... a Fabiana, assim, ela é ótima de direita e esquerda. Ela sabe muito bem dizer Por isso que o eu que é desenho. direita e o que é esquerda. Por isso que eu fiz um boneco, porque eu Por botava isso ele do pra cá e pra desenho, lá, pra lá, exato. pra cá, tá pra cá, é pra virar pra cá, pra lá, pra cá. Era só isso. E aí eu fiz isso e a gente, então vamos fazer isso, assim, assim, assim. Ela fez os exercícios, que era supostamente para corrigir aquilo. Acabaram os exercícios, daí ela sentou na banqueta e eu examinei de novo. Vi, funcionou nada, tá tudo igual. Parecia, tinha mudado, mas eu vi, tá tudo igual. Daqui a pouco, assim, eu falei assim, olhei para ela e disse, vamos para a cama um pouco descansar? Ela já estava bem cansada, assim, né? Vamos descansar um pouquinho, a gente vai pensar aqui o que a gente vai fazer. Quando ela estava com analgesia, quando ela foi levantar da banqueta, ela levantou e ela e eu estava de pé do lado dela, ela se agarrou no meu pescoço. E a Bianca olhou. Ela agarrou no pescoço da Fabiana e já fez um... E o bebê tava de força. saindo, assim, dela levantar. Foi, acho que esse movimento que ela levantou, Era o que mexeu. faltava, Era né? o que faltava. E assim, eu tinha feito um exame há 10 segundos nela. E estava um bebê lá. Daqui a pouco a Bianca olhou. Ela só, como eu não pude olhar, porque ela segurou bem forte, agarrou. se pendurou no meu pescoço. E a Bianca olhou para baixo. Tem um bebê aqui. Eu não sei. Tem um cabeção. Não, eu olhei e falei... Tem uma super cabeça Uma aqui. super cabeça, Não não era era um só uma cabeça. Tem uma super cabeça. Já estava saindo o bebê. Então, foi um trabalho que, né, depois de toda essa... E essa é uma das fotos Essa engenharia. Essa é uma das fotos mais maravilhosas que a gente tem de De parto, parto, porque né? é ela no meio da sala, assim, no chão, segurando na Fabi, E que não deu a tempo de botar ela pediatra atravessando a sala, eu pegando o bebê, a doula. Nossa, foi assim, deu pra... É uma foto em ação, assim, em movimento. Assim, e assim, muito e a legal. gente, e o que eu percebi nesse parto mesmo, que essa resolução dessa mecânica foi porque deu certo. Nesse parto, era o que faltava, né? E eu acho assim, eu acho muito legal de falar que assim, às vezes a gente pensa fisioterapia no parto e você imagina realmente isso que eu falei brincando, mas falei, um crossfit do parto. E você imagina que o fisioterapeuta vai fazer um monte de exercícios, né? E não é isso. A gente vai visualizar a biomecânica do parto. O que é a biomecânica? Você vai avaliar como que está o encaixe desse bebê, como a Ana colocou, se esse bebê está bem encaixado. Às vezes, é só deitar ela com a perna bem posicionada sobre um bozu, que é aquele... Parece um amendoim, bola, né? assim, Uma né? bola que parece um amendoim. Ou colocar ela numa posição mais favorável. Muitas vezes a gente coloca ela para dormir. Olha, vamos descansar, só que você vai descansar nessa posição, ok? Daqui meia hora eu volto. Teve muitos partos de eu fazer isso e falar, não, mas você não vai colocar ela para levantar? Você não vai colocar pra... Não, ela tá cansada, deixa ela deitada ali. Não, mas é melhor ela ficar em pé. Não, deixa ela deitada ali só um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Com o bozo. Com bozu. Feijão, né? Com Feijão. Bozo, não. Bozo não, amiga. Bozo não. Bozu. É um peanut. O feijão. O feijão. Pronto, feijão. Vamos falar Feijão, Brasil, feijão. E assim, teve um parto há pouco tempo que foi isso, assim. Vamos colocar... E ela tava cansada, ela tava fadigada. Não tinha por que eu colocar ela para fazer 1000 movimentos. A gente só precisava trazer o quê? Essa crista celíaca, que é no quadril um pouco mais anteriorizada. Esse bebê tava em estreito inferior, estreito médio. Então, quando a gente fala do bebê descendo, a gente tem 3 estreitos, né? O superior, que é acima do osso do quadril aqui, da bacia. O estreito médio, que é quando ele para ali no meio do caminho, você fala, e agora? Né? E o estreito inferior, que é quando ele tá quase nascendo, que você já vê a cabecinha ali. Então, esse bebê tava lá em estreito médio, só que ele não tava com um posicionamento retinho, bonitinho, como a Ana colocou. Ele tava com o olho olhando meio pro ladinho. Você falava, meu amigo, você tem que virar para baixo. E a mãe tava super cansada, tinha tomado analgesia, não tava na vibe de ficar fazendo 1000 movimentos. Então, peraí, vamos deixar ela dormir, descansa. E aí a gente, dentro desse raciocínio, dessa biomecânica, a gente começa a pensar em posições que eu vou encaixar essa mulher de melhor forma. Deixei ela ali meia hora, bem posicionada.
Virei, fiz uma outra posição com ela, em outra posição, deitada ainda, porque ela tava descansando. E a obstetra foi tocar e ele falou... Depois de uma hora, acho que ele falou, não vai rolar nada. A mulher continuou deitada. Ele só olhou, o que você fez deu certo. Tipo, descrente, assim. O bebê tava encaixado, o bebê já tava lá embaixo, nasceu. E eu fico imaginando Assim, quantos não é um milagre, bebês vão tá? para uma cesárea e mulheres que são Exato, submetidas Não a uma precisava, né? Não, e mesmo que vá pra uma cesárea, a gente vai pra uma cesárea real. A gente vai pra uma cesárea porque realmente Não, então, é porque foi tentado não- todas as posições e foi pra uma cesárea porque realmente precisava de uma cesárea. Não E usamos tá esse tudo bem. recurso da fisioterapia pélvica. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer mesmo uma cesárea. Não tem. Não vai tem descer recurso. aquele bebê. Não vai desencaixar, Sim. encaixar. Então, a gente pode tentar usar a fisioterapia preventiva para já tentar deixar esse bebê bem encaixado durante Bem o pré-natal, posicionado, né? né? Bem posicionado. E se não posicionou bem, se na descida aconteceu alguma coisa, temos o recurso da fisioterapia pélvica para ajudar esse nascimento a acontecer. Intraparto. E acho que uma coisa que é importante, assim, então, já sei, né? Fisioterapia, parto e tal, você vai sentar na bola e vai rebolar na bola. Não, né? Não é qualquer A gente quase exercício. não usa bola, vamos ser a gente sinceros, quase né? não usa bola. Eu também Não acho. é qualquer Eu exercício. raramente vejo né? bola A gente mal pega a bola. na né? parte mais ativa do parto. O parto, assim, no não é- primeiro período do parto, a bola é bem-vinda. Mas Depois. Mas assim, não é qualquer exercício. Então, a gente depende da avaliação de vocês e não tem necessariamente a ver com a dilatação, né? Não, então com tal dilatação eu vou fazer tal coisa. Não, tem muito mais a ver com a posição do bebê. E aí a gente vai entendendo a posição do bebê, entender qual exercício a gente precisa fazer, se é que precisa Sim, fazer. é que eu preciso. muitas vezes a gente não precisa fazer nada, né? Exato, Só olhar e falar, exato. respira, amiga, tá Exato, tudo bem. Tá tudo bem. E É, vamos porque lá. tem isso também, né? Tem muita gente que fala, é o crossfit do parto, fazendo mil não, exercícios não no parto. precisa. Se precisa, se tem uma indicação. Exato. Então não precisa, né, para todas ser o crossfit do parto, né? Se aquela mulher tá se movimentando de maneira em que o parto está evoluindo bem, a gente deixa ela livre, né? Que é lindo isso também, não Sim. precisar fazer nada. Sim. Aliás, eu acho que não existe um crossfit de parto, né? A gente vai movimentar conforme for necessário. É o bullying, desculpa. O Não, bullying. e tem muita paciente que vai esperando isso, viu? E que fala, nossa, eu O que eu tenho que esperava que a fazer gente agora? tivesse feito mais... Ou que fica assim, e agora, eu faço o quê? Respira, sente o teu Principalmente corpo. nas fases iniciais do Tudo parto. O bem. que eu faço? O que eu faço? Mas acho que é importante falar isso É importantíssimo. para os profissionais, porque tá lá, eu sou uma físio, eu tô no parto, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que movimentar aquela mulher. Sim, às vezes se não. precisar, né? Isso você falou tudo, Bi. É muito comum isso. E eu vou te falar assim, que no começo lá, quando eu tava no início de trabalho, eu falava, mas eu não tô fazendo nada. Ela vai achar, como que ela contratou essa pessoa e ela não fez faz nada? nada. É, Mas isso é para todos os profissionais todos, do parto. Não é só tá, pra você, todos. não. E uma vez eu escutei de uma parteira contando, ela falou, a melhor coisa que tem é você aprender a fazer crochê no parto. É. Faça crochê, esquece daquilo. E é isso mesmo. Vai ter momento que você vai só olhar para aquela mulher e vai concluir que ela tem todas as ferramentas que ela precisa. É o que eu falo para as pacientes quando elas chegam no consultório. Eu falo, eu não vou te dar nenhuma ferramenta nova aqui na fisioterapia. Eu vou só te apresentar as ferramentas que você já tem dentro de você. E como você usar essas ferramentas na hora do seu parto. Então, hoje, eu fico super feliz quando eu não preciso fazer nada. Porque ela realmente soube acessar as ferramentas dela. E eu só tenho que, às vezes, lembrar ela de falar, respira. Respira, tá tudo bem. O teu corpo sabe o que tem que fazer. E em algum momento, talvez, se a gente precisar, a gente vai pensar na biomecânica e tentar encaixar aquele bebê. Mas não existe um crossfit de parto. Você não tem que estar cansada, exausta. Aliás, a fadiga materna é um dos grandes riscos no trabalho de E parto. que a gente tende E que a gente querer evitar, né? Tente Assim, evitar a gente durante sempre todo o tenta. trabalho de parto. Um dos olhares da fisioterapia é para que você não fique fadigada. Olha só. só, fantástico. Uau. E- Não e vivo assim, sem vocês. E fala só uma coisa a mais que eu queria Mais? saber, que é Mais? só umazinha. Dentro disso que a gente está falando, assim, né, de ter vocês maravilhosas profissionais, né, na gestação, no parto, como é isso, né, em saúde pública? Como é que está funcionando a fisioterapia maravilhosa aqui que vocês falaram tão bem, né? É triste, assim. Na verdade, bom, em São Paulo, né, que é mais a nossa realidade, a gente não tem essa Não parte da existe. fisioterapia obstétrica, intraparto, não existe em hospital público aqui. né? Olha, gente, por incrível que pareça, Norte e Nordeste Tem têm mais. feito trabalhos incríveis Incrível. de chorar, de ver o resultado que eles têm tido com a fisioterapia intraparto nos grandes hospitais. Mas, infelizmente, São Paulo
sul, sudeste. Ainda peca, a gente né? ainda Tem- peca tem muito. alguns A gente não consegue projetos, nem entrar em né? hospitais particulares, quem não dirá tem, no Claro. SUS. A gente existem alguns projetos, o conselho, o CREFITO, né, que é o nosso conselho, ele tá tentando, em passinhos de formiga, conquistar um pouco essa área dentro da fisioterapia obstétrica, né, nas maternidades, enfim, mas ainda é uma realidade que, assim, a fisioterapia pélvica e obstétrica ainda é pouco conhecida e ela ainda é muito elitizada, né, então ainda tá só no particular, é muito difícil você ter esse trabalho no SUS, infelizmente. Mas a gente ainda vai chegar E lá. na saúde Então- suplementar e convênios? Tem um pouco mais, tem. Um pouco Convênio mais. tem, não põe a mão no fogo na qualidade, né? Eu acho que com Mas convênio a gente tem uma abertura que seriam os reembolsos, que facilitam muito o trabalho. isso. Então, a gente trabalha 100% com reembolso. Mas convênio mesmo, eles ainda não acordaram ainda para ter profissionais realmente especializados em fisioterapia obstétrica. Quando você encontra, tem, mas é um muito profissional fraco, na né? região que trabalha com uropélvica e assim, Entendi. tipo, não é obstétrica. Então, é bem pouco ainda. Mas com reembolso dá para fazer muita coisa. Muita Com coisa reembolso legal. dá para trabalhar bem. Então, mulherada, vamos exigir aí fisioterapia pélvica para todo mundo, né? Vamos reivindicar Sonho. isso, né, para a Por saúde da favor. mulher. Sonho. Qualidade de Isso vida, tem, né? Qualidade de vida, e isso, na verdade, economiza muito em saúde, né? Nossa, é Quando incrível. você- Não, quando os Quando profissionais... você consegue fazer Quando qualquer os medida grandes- preventiva, Os né? grandes geradores de convênios e de tudo mais entenderem isso, eles vão falar, cara, como eu perdi tanto dinheiro. Não, eu acho que assim, o mais importante você tem perda urinária, você tem perda fecal, você tem dificuldade de segurar o pum, você tem dor para ter relação, você tem muita constipação, você tem dor na coluna, você tem dor na pelve, Você tem dificuldade em ter, ter orgasmo. né? Tem disfunção sexual, fez check em alguma dessas coisas, procure a fisioterapia pélvica, né? Acho que Olha. isso que é... Uau! Ótimo, Obrigada, Fantásticas. então, meninas. Muito, muito obrigada Foi por demais. vocês estarem muito aqui. bom, muito gostoso poder E- falar da Físio, né? Né, a gente que Mostrar já a gente tá conhece crescendo. É muito tanto gostoso elas falar da aqui. físio, que é uma coisa que ainda tá crescendo, que Isso. assim, a cada dia, quanto mais parteiras e obstetras conseguem se dar ao direito de entender o que a gente faz e abraçar isso como vocês fazem, a cada dia a gente vai crescer mais, assim, a gente precisa de todo mundo junto. E a só físio tá benefício fazendo pra mulher, né? estudos Só. lindos, e a cada dia a gente tá tendo mais respostas incríveis. A gente vê o resultado. A gente vê. É nítido, assim. a É gente outra vê. obstetrícia, na É verdade. verdade. Muito bom. obrigada. Obrigada, Vocês são adorei. fantásticas, assim. Eu comecei falando que eu não vivo sem vocês, eu não vivo sem vocês. E a gente Mesmo, de verdade. É bom mesmo, porque a gente já não vive sem vocês. Então vai ser Mesmo você sendo chata, Laís, brincadeira. É a piada interna. Bianca é chata. É chata, mas eu amo vocês são fantásticas. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem. Vocês fazem diferença mesmo, né, para a vida das mulheres. Então, muito obrigada por tê-las aqui no nosso Decócoras. Laísa de Cócoras e Ana Regina Nogueira de Cócoras. E a gente Ah, tá isso lá aí. no Espaço Mãe junto com a Isa. A Isa, Nossa né? amiga, A colega Isa veio A maravilhosa. Isabela Leão É. veio aqui, falou muito do parto dela, de um parto Partaço, domiciliar. não foi o partinho, E porque... ela vai voltar aqui também, né? E a nossa Isa técnica tá ali, maravilhosa. ela tá atrás das câmeras, né, Isa? Tá ali, só babando, Tá gente. assistindo. Só Só dando tá energias sinali- positivas. Ela tá aqui, ó, Ela ouvindo só tá a físio, Só energias positivas. E é isso. Obrigada, gente. Valeu, Muito bom. gente. Obrigada, gente. É isso aí. Adorei.